Isto é Rasgar Ideias, o podcast do Notícias LX. À segunda-feira, arrancamos a semana a puxar pelo cérebro. Ora bem, cá estamos para mais um episódio do Rasgar Ideias, o podcast semanal do Notícias LX. Hoje os nossos convidados são o Manuel Graça, o Oliveira Dias e o Fernando Pedroso. E o tema é a saúde. Obviamente que a saúde tem vários subtemas, como a questão do INEM, os ELIs, as urgências. Não vamos ter tempo para ser exaustivos em relação a estas três submatérias, mas em relação à saúde, muito há a dizer. E para isso estão cá os nossos convidados de painel. E iríamos começar hoje com o Manuel Graça. Boa tarde, Manuel Graça. Obrigado por ter aceito o convite. Aliás, o agradecimento estende-se aos demais, claro. Podemos começar então, Manuel Graça? Podemos começar. Muito boa tarde a todos. Uma vez que já foram todos citados, passo à frente, até porque o tema, como o António Tavares disse, é um tema de largo espectro. Eu próprio tenho a noção que não vou conseguir abranger tudo aquilo que gostaria. Portanto, provavelmente vou deixar os helicópteros baterem voo para outros programas futuros. Vou-me centrar naquilo que é o essencial, e o essencial é que, segundo as estatísticas que neste momento foram dadas a conhecer à população portuguesa, nos últimos meses tem vindo a crescer o número de 25 mil novos cidadãos que não têm acesso a médicos de família nos centros de saúde. Portanto, é um número que vem a crescer, vem a somar àqueles que já eram ultrapassando a centena de milhares daqueles que em Portugal, apesar de descontarem para os serviços, não têm direito a um médico de família. Porque também é necessário dizer que desde a tomada de posse do atual Primeiro-Ministro e da sua Ministra, em 2 de abril de 24, não é só de 25, é de 24, o número de encerramentos também das urgências hospitalares de obstetrícia e de ginecologia não parou de aumentar. Em 2024 esse número cresceu 40% em relação ao ano de 2023, quase mais de metade. E este aumento mantém-se aos dias de hoje. Durante este tempo, as urgências de obstetrícia rondaram as 10 unidades, só para falar, fechadas aos fins de semana, só no distrito de Lisboa, revelando um aumento global de mais de 305% em relação a 2024, segundo uma recolha vinda na semana passada no Jornal Expresso. Em 2025 ainda vamos a meio do ano e já vamos em 36 bebés nascidos em ambulâncias, os chamados novos hospitais sobre rodas. Inadmissível. Isto é inadmissível. Isto depois de Luís Montenegro ter anunciado aos 4 ventos que em 100 dias teria um plano para resolver os problemas do SNS. Já passou mais de um ano e mais de um governo. Lembram-se todos ou andamos todos próximos do Alzheimer? A falta de respostas concretas que o país exige parece que a cada dia que passa mais evidente que Ana Paula Martins tem um problema definido: semear o caos no Serviço Nacional de Saúde, para que sirva de pretexto para o entregar os melhores nacos da saúde pública às hienas famintas do privado. É que não deixa de ser curioso, para não lhe chamar outra coisa, que o programa da AD, apresentado às últimas eleições do dia 18 de maio, não tenha uma única linha sobre a necessidade de se rever o plano para o INEM. Por isso, está tudo dito. Persiste uma falta de opinião pública, e isso é evidente. A opinião pública tem-se diluído aos nossos dias, parece anestesiada, correndo atrás do triste fado que é a Rua da Saudade. Ou então, como dizia Cavaco Silva, deixem a Ana Martins e o Luís trabalharem. Apesar do barco estar a meter água por tudo quanto é. Ou não fôssemos um país de marinheiros. Mas, de facto, às 11 mortes, isso é talvez para terminar o que deve ser salientado. Às 11 mortes
ocorridas durante a greve dos técnicos de emergência pré-hospitalar em outubro passado, significa para a atual Ministra da Saúde que resolver os problemas é não atirar a toalha ao chão. É inadmissível uma atitude destas. E depois temos ainda em compensação que Cristina Vaz Tomé, o nome que se aponta como a principal responsável pela falta do socorro às 11 mortes verificadas durante a greve do INEM, foi há dias indicada para presidente do Metropolitano de Lisboa. Como diz a minha tia Ifigénia, o crime compensa. Ainda tenho que perguntar à minha tia o que é que ela quer dizer com isto. Disse. Ok. Obrigado, Manuel Graça. Passamos agora ao Fernando Pedroso. Fernando Pedroso, a saúde. Muito bem, boa tarde, António, boa noite ou bom dia, conforme as pessoas nos ouvirem. Também uma saudação especial ao Manuel Graça e ao Oliveira Dias. Bom, eu vou começar por dizer que o Serviço Nacional de Saúde, segundo julgo saber, tem um orçamento para 2025 de 16 mil milhões de euros. Com um orçamento desta natureza, o Serviço Nacional de Saúde necessita, desde logo, de uma gestão competente, de uma responsabilização dos seus diferentes dirigentes e de sistemas de auditoria interna e até externa, bastante eficientes. Mas o que é que se verifica? Verifica-se que os hospitais pagam 2 ou 3 vezes a mesma cirurgia ao mesmo médico. Médicos que recebem mais de trabalho extraordinário do que de salário. Um sistema que não tem dinheiro para contratar médicos para o quadro, porque não lhes paga suficiente, mas tem milhões para gastar em tarefeiros e neste tipo de atropelos administrativos e até de irregularidades e ilegalidades. Em suma, o Estado perdeu a mão no Sistema Nacional de Saúde. Isso é que é sério. E isso é uma ofensa a todos os profissionais sérios que trabalham no Serviço Nacional de Saúde e também aos utentes do Serviço Nacional de Saúde. Por isso é que digo que o problema é essencialmente de gestão, uma gestão melhor. Depois, gostava de falar nas urgências. O fecho de urgências ao fim de semana e nas épocas festivas e no período de férias, agora estamos num período de férias, pode ser o falhanço estrutural do Estado português. O Estado falhou, quer dizer, é completamente incompreensível que não haja previsibilidade no Serviço Nacional de Saúde e que as urgências fechem. Isso é completamente inadmissível num Estado da Europa Ocidental, num país da União Europeia, isso não se admite. Quem gritou contra as PPPs agora está calado quando é evidente que as PPPs faziam melhor trabalho que os hospitais públicos estão a fazer. O exemplo é o Hospital Beatriz Ângelo, que abrange a área onde nós estamos todos. E, portanto, é um bom exemplo. Agora, há mais tempos de espera, há mais encerramentos e há menos previsibilidade, como disse. Fechar urgências é fechar as portas ao país real. É completamente impossível. O que é que as pessoas fazem? Refugiam-se nos seguros de saúde. Eu vou dizer aqui um número que recolhi. Cerca de 2,8 milhões de pessoas têm seguro de saúde. Não confiam no Serviço Nacional de Saúde. E depois, não falando nos 1,3 milhões de pessoas que têm ADSE. E atenção, há aqui um dado importante, é que muitos dos políticos que estão sentados na Assembleia da República e no Governo, alguns deles têm acesso, se já tiverem vínculo ao funcionalismo público, têm acesso à ADSE e, portanto, são tratados no privado. Isso é que é, disse. Ok. Foi o Fernando Pedroso e agora irá ser o Oliveira Dias. Oliveira Dias, como é que estamos de saúde? Ora, viva António, obrigado pelo convite. Uma saudação especial aqui ao Manuel Graça e ao Fernando Pedroso e a todos que nos veem e ouvem em casa.
Como é que nós estamos de saúde? Bom, mentiria se dissesse que estávamos bem. De facto, a saúde é, para além de ser a área que mais dinheiro consome ao país, é a área que mais preocupa, estou certo, todos os portugueses. Telegraficamente, nós temos cerca de 2 milhões de estrangeiros em Portugal e chegaram todos depois de mim, portanto eu já cá estava. 1 milhão deles não tem médico de família, o outro milhão tem. Ora, eu não tenho médico de família há 15 anos. Gostava muito que me explicassem como é que 1 milhão de pessoas chega cá e tem médico de família e não se consegue arranjar médico de família, nem para mim, nem para a minha família. Isto é uma coisa que não consigo entender. INEM, eu gostava também que me explicassem, com muita calma, como se eu tivesse 10 anos e tenho 60, como é que os nossos hospitais têm heliportos que não recebem os helicópteros da Força Aérea. Apenas um recebe, penso que é o Santa Maria, não sei. Ouvi falar nisso, mas não disseram qual era o hospital. Ora, o que é que os conselhos de administração destes hospitais andam a fazer mesmo? Não é? Então, porque só não têm, eles têm heliportos, não estão certificados para receber helicópteros de grande porte. Mas porquê? Façam-no. É má gestão. Como dizia o Fernando Pedroso, as verbas que são investidas na saúde são absolutamente astronómicas. É um problema de má gestão. Só pode ser um problema de má gestão. Como é que se chega ao verão e não há médicos? Esta gente que faz escalas deixa os médicos irem de férias todos ao mesmo tempo. Então, mas o que é isto? Não se consegue entender uma coisa destas. Como é que é possível? Isto é tudo previsível, todos os anos temos os mesmos problemas, nas mesmas alturas, portanto, uma questão de gestão de recursos humanos. Não é? Outra coisa que me faz muita confusão, eu que tenho a 4ª classe feita há muito tempo, como é que é possível alguém que é responsável pela emergência médica dormir descansado, fazendo greves? Como é que conseguem ter a consciência tranquila disso? E foi uma boa pincelada sobre aquilo que é a saúde em Portugal. Alguém quer acrescentar algo? 1 minuto ou menos? Está tudo dito. Da minha parte, só poderei também subscrever grande parte das intervenções dos meus colegas de painel. Ok, e avancemos então para a rubrica do Quem Mexe no Tacho. E esta semana, quem mexe no tacho? Fernando Pedroso, quem mexe no tacho para si esta semana? Bom, quem mexe no tacho é o lobby dos médicos, desta vez, para se manter aqui na área da saúde. Notícias recentes foram o IGAS confirmou que durante uma greve do INEM, uma última greve do INEM, morreu uma pessoa, um cidadão português. Aliás, para mim não interessa se havia greve ou não greve. Morreu um cidadão português. O direito à greve, atenção, o direito à greve não se pode sobrepor ao direito à vida. O direito à greve é um direito fundamental, mas o direito à vida é o principal de todos os direitos fundamentais. Aliás, o direito à greve não é permitido nas Forças Armadas e está restringido nas Forças de Segurança. O que eu digo é que tem que se acabar com a senha grevista na área da saúde. Isso tem que se acabar. Como é que o governo não pode fechar os olhos? Mas isto é muito fácil e há países que já resolveram a situação. A proporcionalidade, a razoabilidade e a oportunidade de uma greve na área da saúde, no interesse dos portugueses, deveria ser confirmada após providências cautelares decididas judicialmente. O recurso a providências cautelares para saber providências cautelares judiciais para saber se a greve pode ser feita ou não na área da saúde já existe na Itália, nos Estados Unidos, no estado do Michigan e na Califórnia e, pasme-se, na Nigéria. Vejam bem, na Nigéria. Portanto, o lobby dos médicos
está muito confortável com esta situação, mas isto tem que acabar um dia e o Governo não pode fechar os olhos a esta situação. Disse. Ora bem, passava agora ao Manuel Graça para o seu Quem Mexe no Tacho. O meu Mexe no Tacho desta semana vai diretamente para uma atuação dos juízes do Tribunal da Relação do Porto. E isto porque, segundo o que vem na imprensa, juízes do Tribunal da Relação do Porto usaram os carros do Tribunal para irem a um almoço em Amarante. Alegadamente, depois da notícia se tornar pública, fizeram-no justificando que iam ao encerramento do ano judicial realizado no dia 10 de julho. Bom, ano judicial esse que o Conselho Superior de Magistratura afirmou não ter tido conhecimento da iniciativa. Mas o Tribunal da Relação veio justificar que a deslocação se destinou a homenagear os colegas que se jubilaram durante o ano, afirmando que se tratou de um ato institucional. E porquê é que esta notícia é relevante? Porque aconteceu imediatamente após o pronunciamento destes mesmos juízes do Tribunal da Relação do Porto terem condenado o autarca de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, à perda de mandato por usarem o carro oficial do município para fins pessoais. O Tribunal veio ainda acrescentar que as refeições foram integralmente suportadas pelos participantes, que a deslocação dos restantes juízes foi feita por meios próprios, incluindo um autocarro alugado e pago pelos presentes, não implicando, portanto, qualquer custo para o Tribunal. É esta a justificação que serviu para, ou que não serve, para que todos adensem a percepção de que algo está errado? Ou como agora se diz, à mulher de César não lhe basta dizer que é séria, tem de parecê-lo, disse. Ok, e agora para uma última pincelada, Oliveira Dias. Vamos ver, eu gosto deste tacho, tinha pensado noutra coisa, mas realmente vou aproveitar aqui a deixa do José Manuel Graça, porque que é chocante, não é? É especialmente chocante quando nós vemos um cidadão perder um mandato que foi obtido por sufrágio universal, pelo crime peculato de uso, que é esse a tipificação do crime, portanto, utilizar património público para fim diverso ou fim privado, e depois temos os juízes, os julgadores, a fazer exatamente a mesma coisa. É caso para dizer, neste tacho, quem é que vai mexer? Quem é que vai mexer quem julga o julgador? Grande tacho. Disse. Ok, portanto, com esta intervenção terminamos o podcast de hoje, que foi dedicado à saúde e que teve estas intervenções em relação à nossa rubrica do Quem Mexe no Tacho. Voltamos para a semana, agradecendo a vossa continuada audição, porque nós precisamos de que os nossos ouvintes, os nossos leitores, continuem a subscrever o canal e a deixar os seus gostos. E até lá, agradecer mais uma vez a participação do Fernando Pedroso, do Manuel Graça e do Oliveira Dias, e agradecer também à Câmara Municipal de Mafra, que nos possibilita estas condições e estes meios para que semanalmente possamos continuar a gravar o Rasgar Ideias. Obrigado. Se gostaste, partilha. Se não gostaste, rasga à vontade.